Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu era criança, eu ouvia de vez em quando uma certa proposição com a qual eu não posso concordar agora. De vez em quando alguém assumia o púlpito e, cheio de ânimo e fervor, e dizia: A Bíblia fechada é um simples livro, mas aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. Aparentemente, querido irmão, trata-se de uma proposição piedosa, bonita e carregada de amor. Depois de algum tempo, de muito raciocinar, eu cheguei a esta conclusão. A Bíblia Sagrada, quer fechada, quer aberta, é a boca de Deus. É a palavra de Deus. Não é um simples livro. Eu posso tê-la em minha estante, guardada durante 30, 40, 50 anos, sem pegá-la para lê-la. E nem por isso ela deixará de ser a inspirada, e inerrante, e infalível e completa palavra de Deus. Por conseguinte, nós precisamos responder a esta pergunta tão importante, inclusive para a nossa vida eterna. Como eu devo ler a palavra de Deus? Vejamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Um conselho de Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Palavra do Senhor. Por conseguinte, quando tirarmos a Bíblia da estante para lê-la, aliás, a Bíblia não deve permanecer na estante. Ela deve permanecer em minha mão, à minha cabeceira, porque eu devo lê-la todos os dias. É a saúde para o meu espírito, para a minha alma, para o meu coração, para as minhas emoções, e dela eu vou extrair conselhos cotidianos para o meu dia a dia. Por esse motivo, ela não poderá ficar de forma alguma na estante. Na estante eu tenho outros livros, a literatura brasileira, estrangeira, livros de referência, mas a Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus, eu devo tê-la sempre à minha disposição, não somente ao meu alcance, mas aqui, em minha alma e no meu coração. E devo aproximar-me dela com o coração compungido, não para criticá-la, não para julgá-la. Ou seja, eu não devo aproximar-me da Bíblia como juiz, mas como réu, como miserável pecador, esperando ouvir do Pai palavras da vida eterna. Por esse motivo, eu não posso compreender determinados estudiosos que abrem-na apenas para criticá-la. E alguns, em seus estudos e críticas, são tão nocivos e deletérios que, dizem eles,
não são palavras minhas, que procuram descobrir, no cânon formal, nos livros que aqui temos, de Gênesis a Apocalipse, o cânon normativo. Não faça isto. A Bíblia toda, sim, senhores, a Bíblia toda, do livro de Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. E alguns vão ainda mais longe em sua crítica maldita e ferina e irrefreável contra a palavra de Deus. Alguns aventam a possibilidade de separar o Antigo do Novo Testamento, como se entre ambas as alianças não houvesse ligação, harmonia, como se o Novo Testamento não fosse um fiel cumprimento do Antigo. Será que esses senhores não temem a Deus? Será que eles não têm qualquer noção de vida eterna, de penalidades eternas? Será que eles não acreditam mais na Nova Jerusalém ou no Lago de Fogo? Por favor, respeite a palavra de Deus. Porque tudo quanto temos aqui foi escrito para nossa instrução, para que entremos na Jerusalém celeste. E eu acredito, querido irmão, que você ainda acredita na Jerusalém celeste e quer entrar ali e estar com o Senhor Jesus, perto do Pai, em companhia dos santos de todas as épocas, louvando a Deus com os santos anjos, não é isso? Ou você já perdeu completamente a noção de vida eterna e não acredita mais no livro do Apocalipse quando descreve todas aquelas maravilhas? Talvez você seja um daqueles teólogos que acreditam que no Novo Testamento, por exemplo, nós temos mitologias e fantasias. Por favor, respeite a palavra de Deus. Aqui não temos mitologia e nem fantasia. Aqui nós temos a palavra de Deus. E Deus é verdade. E o Senhor Jesus Cristo é verdade. Por esse motivo, nada dessa história de procurar no cânon formal o cânon normativo. Não, senhores, porque aqui na Bíblia Sagrada nós temos a palavra de Deus por inteiro. E ela não pode ser dividida e nem seccionada. Respeitemo-la, reverenciemo-la, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Onde nós estamos? O nosso país precisa de oração, de jejum, de clamor, de lágrimas. Precisamos interceder por nosso presidente e pelos ministros da República e, como teólogos e acadêmicos, queremos agora julgar a própria palavra, a palavra de Deus, que é a verdade. Não faça isso. Não perca a sua alma. Por favor, não perca a sua alma. Respeite a palavra de Deus. Não seja um seguidor dos sábios segundo o mundo. Eles se dizem críticos, cheios de saber ou de saberes, conforme eles fazem questão de dizer. O verdadeiro saber está em reverenciar a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Você ainda tem tempo. Por favor, não seja esse crítico ferino, mordaz, incrédulo, perverso. Talvez você ainda não tenha percebido, mas Satanás cegou-lhe os olhos para que você não veja as belezas aqui presentes na palavra de Deus. Mas ainda há tempo. Abra a sua Bíblia neste momento e comece a lê-la,
como a carta que o Pai Celeste enviou ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito. Não queira perder-se entre esses acadêmicos incrédulos que não mais reverenciam a palavra de Deus. Eu sei que essa história já é velha. Tem mais de 100, 200, 300, 400 anos. Começou, quem sabe, no Iluminismo. Mas onde estão agora os primeiros críticos mordazes e irreverentes desta palavra? Onde eles estão? As suas almas? Ainda há tempo para você, querido irmão, querido acadêmico, aproximar-se da Bíblia e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ao invés de criticar a Bíblia, seja um teólogo sábio. O verdadeiro teólogo é aquele que ganha almas. Diz Salomão: aquele que ganha almas, sábio é. Por favor, respeite a Bíblia. Não tente separar o Antigo do Novo Testamento. E não tente diminuir ou acrescentar nada ao cânon sagrado. Aqui nós não temos um cânon formal e um cânon normativo, nós temos a Bíblia por inteiro. Eu quero ler-lhe agora, querido irmão, esta advertência do evangelista. Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 em diante. Preste atenção. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Eu quero encontrá-lo na Jerusalém Celeste. Mas para chegarmos lá, eu e você e eu, devemos ter mais reverência para com a palavra de Deus. A Bíblia não é um simples livro. Ela está agora fechada, e nem por isso deixa de ser a palavra de Deus. Ela está aberta agora. Se alguém a ler ou não a ler, ela continua a palavra de Deus. Ela não meramente a contém e nem meramente transforma-se na palavra de Deus quando alguém, ao lê-la, tem um encontro pessoal e experimental com o Pai. Em todo tempo, a Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Eu quero vê-lo, querido irmão, na Jerusalém Celeste. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.